um cultão upgrade dos nossos jovens, cultão com pagode, para o Senhor. E o louvor foi em formato, então, né, com as músicas que a gente sempre canta, mas com o ritmo, né, do pagode. Foi muito bom, foi muito divertido, brincamos, crescemos juntos, gritei, brinquei com eles, e aí o restinho de voz que tinha também já se foi, mas faz parte. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de mensagens. Nós estamos estudando, estamos crescendo juntos. Começou na semana passada uma série sobre a carta de Tiago, a epístola de Tiago, e hoje nós vamos dar continuidade nisso, de forma expositiva, né, se colocando à disposição para o Senhor falar aos nossos corações através dessa carta que tem muitos conselhos para as nossas vidas, muitos conselhos práticos para a gente viver da melhor forma. A gente já viu no domingo anterior, no domingo passado, com o pastor Felipe, sobre como a nossa fé deve agir diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das provações, das tentações também. E hoje, então, a gente vai ver se nós somos verdadeiros cristãos. A gente vai fazer um teste aqui para saber se nós somos cristãos genuínos, verdadeiros. Então, você já pode abrir a sua Bíblia em Tiago. A gente vai ler o capítulo 1, do 19 ao 27. A ênfase desse trecho, dessa parte da carta que a gente vai ver hoje, fala muito sobre a questão do engano próprio. É possível, irmãos, nós enganarmos a nós mesmos. É possível a gente se enganar espiritualmente falando, né? Muita gente engana a si mesmo, convencendo de que tem a salvação, de que é uma pessoa espiritual, quando na verdade não é. Em Mateus 7, 22 a 23, diz que no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Essa realidade espiritual, você se conhecer espiritualmente, onde você está nesse processo, nessa caminhada, isso tem tudo a ver com o quanto nós temos tempo com o nosso Senhor, com o nosso tempo de qualidade com o Senhor. Isso é resultado do nosso relacionamento profundo com Deus. A palavra de Deus é a verdade. E quando nós nos relacionamos corretamente com a verdade do Senhor, então não é possível nós nos enganarmos ou nós sermos desonestos em relação a nós mesmos, né? Ou hipócritas em relação a isso. Na época do seminário, do bacharel em teologia, o meu TCC teve na área de eclesiologia, teve o título Igreja Madura, o cristianismo autêntico além das aparências. Uma das características do cristão que é verdadeiro, que é autêntico, que não usa máscaras, é que ele se conhece. Ele é honesto consigo mesmo, ele tem uma capacidade de olhar para si mesmo e reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados, as suas limitações. Então, vamos refletir juntos sobre isso, se nós somos ou não cristãos verdadeiros. E ser um cristão verdadeiro não tem a ver com a gente somente vir aos cultos, né? Ir aos PGs, ir nas coisas da igreja, sentar na cadeira, ouvir uma mensagem, cantar um louvor e não se envolver de verdade, né? De fato, com o corpo de Cristo. E não ser igreja lá fora. Ser igreja dentro das quatro paredes aqui é muito fácil, é cômodo. Ser cristão somente em acampamentos é muito cômodo. É gostoso.
A gente brinca com os jovens e adolescentes que ninguém peca em acampamento, né? Todo mundo santo. Você está lá naquele ambiente espiritual, cantando, louvando, ouvindo mensagens profundas sobre o Senhor, sobre o reino, conversando sobre isso com outras pessoas que estão no mesmo processo, na mesma caminhada. Mas quando a gente volta, chega a bater uma deprê, porque a realidade chega à nossa porta. E aí é na segunda-feira, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que Deus nos colocou, que nós devemos ser igreja, de verdade. Então vamos ler juntos esse texto, Tiago 1, do 19 ao 27, e nós vamos fazer então esse teste aqui, essa autoavaliação. Os irmãos receberam um esboço, né, na entrada, e ali em cada ponto vai ter uma autoavaliação para você marcar qual que é a sua nota diante disso que o Senhor está nos falando. Então, é uma autoavaliação para a gente testificar a nossa fé, para nós testificarmos se somos cristãos verdadeiros. Eu vou ler Tiago 1, 19 ao 27, na NVI. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas verdades reveladas, Deus, pelo Senhor a nós. Obrigado, Pai, porque nós temos essa palavra disponível, nós temos essa liberdade, Deus, de te cultuar, de te engrandecer, de cantar louvores em Teu nome, Pai. E muitas vezes não valorizamos isso. Perdoa o nosso coração pecador, Pai. Venha preparar o nosso coração, Deus. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que, de fato, Pai, a gente possa compreender as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, o pastor Felipe já fez um panorama, né, falando um pouquinho, então, sobre o contexto de Tiago, dando ênfase em quem escreveu, para quem foi escrita essa epístola. E é muito importante nós termos esse panorama, né, para nós entendermos melhor o que a carta quer dizer, para podermos aplicar melhor nas nossas vidas. Então, eu vou focar direto nos pontos já, nos destaques desse texto que a gente acabou de ler juntos. E o primeiro destaque é que o cristão verdadeiro sabe ouvir, fala com sabedoria e não se ira facilmente. Já começamos bem, né? Já temos um desafio aqui pela nossa frente. Saber ouvir, falar com sabedoria e não se irar com facilidade. O interessante é que no começo desse texto, desse trecho que nós lemos aqui juntos, tem uma palavrinha, Tiago usa uma palavrinha ali do grego, que se chama agapetos, que tem a ver com a palavra ágape, que é conhecida já nossa, né, que significa amor. Então, Tiago começa falando assim, meus amados, né, começa passando a mão, amadinhos, para poder amaciar a pancada que vai vir já logo na sequência, né, para amortecer a pancada, a chinelada que ele nos dá. Tiago também nos diz
nessa carta, né, está nas entrelinhas que não existe cristão morno, meio termo. Existem falsos cristãos e existem cristãos verdadeiros. Ou nós pertencemos a um grupo, ou nós pertencemos a outro grupo. Não existe, então, um meio termo, né? Prontos para ouvir. Olha só. Hoje, então, nós vamos descobrir aqui juntos o segredo da comunicação nos nossos relacionamentos. Tiago está nos dizendo aqui que o problema dos conflitos nos relacionamentos é porque a gente fecha os nossos ouvidos e abre a nossa boca com raiva. Se nós não fechássemos os nossos ouvidos diante das nossas interações, dos nossos relacionamentos, e não abríssemos a nossa boca com tanta raiva, com tanta ira, não haveriam tantos conflitos como existem. Um cristão verdadeiro é caracterizado pela sua capacidade de conseguir ouvir antes de falar, conseguir fazer aquele filtro antes de falar qualquer coisa, conseguir ouvir o que a pessoa está expondo, as necessidades das pessoas. Mateus 13, 9, e também em muitas outras passagens, Jesus fala as seguintes palavras: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E muitas vezes nós acabamos não ouvindo. Assim como uma mãe também está sempre pronta, sempre com o ouvido atento para qualquer mínimo choro do seu filho, qualquer mínimo resmunguinho do seu bebê, assim também nós precisamos estar prontos para ouvir. Tem uma pesquisa que foi feita por especialistas em comunicação, em interações humanas. Olha só, como é curto o nosso tempo, né? Essa pesquisa diz que nós conseguimos prestar atenção em uma pessoa, numa conversa, numa interação, sem interromper essa pessoa ou sem ficar pensando na morte da bezerra, cerca de 17 segundos. 17 segundos sem que a gente interrompa, sem que a gente já fique pensando na resposta, é um tempo muito curto. Nossa geração não tem facilidade para ouvir as pessoas. Talvez isso se dá pelo fato das telas, que a gente está imerso, né? As novas gerações mais ainda, com telas, tudo muito rápido, muito acessível, tudo muito fast, né? Até a comida, fast food, tudo muito rápido, reels muito curtos, se passa ali o vídeo do Instagram, mais de 30 segundos, já adolescente já não vê. Tem que ser mais curto que isso, tem que ter algum gancho, né, Silva? Tem que ter alguma piada no começo do vídeo para prender a galera, para conseguir passar o convite ali, né, do que vai ser a programação. E, enfim, nós temos dificuldade de ouvir as necessidades das pessoas. Nós precisamos estar atentos, precisamos aprender a ouvir, principalmente a voz do Senhor. E Ele fala com a gente através da sua palavra. Ele já revelou tudo que a gente precisa saber sobre a vida na sua palavra. E Ele usa muitas coisas para falar com a gente. Ele usa canções, Ele usa pessoas, conversas, diálogos. Então, precisamos estar atentos e sensíveis a isso também. E também precisamos ouvir de verdade as necessidades das pessoas, com paciência, com empatia, nos colocando, né, no lugar das outras pessoas. Na maioria das vezes, a gente está tão preocupado com o que a gente vai falar na sequência, né, a seguir, e acaba nem prestando atenção no que o outro está dizendo. Tem uma ilustração na Bíblia sobre a história do rei Davi, em 2 Samuel 23, que ilustra um pouquinho sobre essa questão de você estar atento para ouvir o que as pessoas estão falando. Davi, ele estava escondido dos filisteus em um momento em que eles haviam tomado a cidade de Belém, ele estava na caverna de Adulão, e aí teve um momento que ele ansiou por um pouco de água fresca do poço de Belém. Ele não chegou a falar para os homens que estavam com ele: olha, né, estou com sede, busca água para mim. Ele não falou. Ele somente expressou o desejo que ele tinha. Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. 2 Samuel 23, 15. Nesse momento, 3 dos seus homens ouviram ele
suspirar por essa água e imediatamente arriscaram a sua vida para conseguir trazer um pouco dessa água para ele. E isso mostra, né, para a gente sobre como devemos estar prontos para ouvir. Depois, Davi acabou nem tomando essa água, mas isso é uma outra história. Algumas perguntas para nós refletirmos, então, sobre essa questão de sermos prontos para ouvir. Como que está a nossa habilidade de ouvir? Você tem conseguido ouvir de verdade as pessoas? Tem conseguido ouvir a voz do Senhor? Identificar a voz de Deus em meio a tantos ruídos que a gente convive? A sabedoria bíblica, ela nos ensina a valorizar a escuta nos nossos relacionamentos, buscando sempre entender o que os outros querem nos dizer antes da gente falar. Continuando, devemos ser tardios para falar. O fato de nós termos 2 ouvidos e uma boca já nos dá uma ideia de que nós devemos ouvir mais, né, e falar menos. E Provérbios, ele fala muito sobre isso. Nos versículos de Provérbios, nós temos muitos textos que falam sobre o perigo do falar apressado, sobre falar sem pensar. Quero compartilhar alguns dos provérbios que falam sobre isso. Provérbios 10, 19 diz: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Provérbios 13, 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 17, 28. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Provérbios 29, 20. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. As verdades de Salomão, sabedoria de Salomão expressa nesses provérbios, tenho certeza que talvez os irmãos já concluíram, já chegaram a essa conclusão também, de que quando, né, uma pessoa parece sábia, madura, até abrir a sua boca. Ou talvez a gente mesmo já passou por isso, por essa situação. Provérbios 15, 1 também diz: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando a gente fala sem pensar, quando a gente fala, conversa, dialoga sobre algum assunto que você não concorda com alguém de cabeça quente, a gente é muito tendencioso a falar de forma grosseira, a machucar as pessoas e a nos arrependermos depois. No discipulado de noivos, né, os nossos jovens querem casar, e a gente conversa sobre várias coisas, inclusive a comunicação. Mas não só no casamento, comunicação nos relacionamentos de forma geral. É muito importante a gente esperar o tempo certo para falar. Existe tempo de ouvir, existe tempo de falar. Devemos sempre falar a verdade em amor. E existem muitas formas também da gente falar a mesma coisa. Grosseiras, formas grosseiras e em amor, com delicadeza, no trato, no falar. Eu quero contar uma história aqui para os irmãos, uma história verídica que aconteceu com a gente alguns anos atrás, em Blumenau, no nosso ministério anterior. Vou expor o Tiago aqui, mas é por uma boa causa. A gente morava lá em Blumenau, mais ou menos o esquema parecido aqui com São Miguel, né? A gente ia para a igreja todos os dias, lá era a base da Jumap, da junta que nós somos missionários, e o trajeto entre a igreja, né, e a nossa casa tinha um mercado no meio, sabe aquele mercado de parada, que você para assim, faltou farinha, faltou azeite, para ali na passada mesmo, né, já rapidinho já consegue comprar. Para nós seria o Tio Roque aqui, né, agora em São Miguel. E saindo da igreja, né, num fim de tarde, perto desse mercado tem um cruzamento, tem um semáforo. Então, para você entrar no mercado, fazer a conversão à esquerda, tem que esperar quando abre, né, o sinal, os carros passarem, os carros passam rapidamente, depressa. E aí, numa dessas, tentando ali entrar ligeiro, Tiago cortou a frente de uma ciclista que estava atravessando a faixa, né, falou:
desculpa, né, não vi, fez um sinal ali. Ela estava também de bike, né, em cima da bike, também estava errada. E aí a gente entrou no estacionamento do mercado, descemos, e a ciclista foi lá, brava, nervosa, furiosa. Ela falou vários palavrões ali para a gente, xingou 5 gerações nossa. E ela estava pronta para o fight, estava pronta para brigar, estava preparada, já tinha criado o discurso, né? Mentalmente ali já estava com as palavras afiadas, prontas. E o Tiago só falou, olhou para ela, me perdoa, eu devia ter cuidado mais, eu errei, eu não te vi. E isso desarmou ela, de uma forma que ela não estava preparada para isso. Ela estava pronta para brigar, para gritar. E quando isso aconteceu, ela, né, não estava esperando, se perdeu. Por que eu estou falando isso? Não é para me vangloriar, para me orgulhar do meu marido, mas é para a gente refletir juntos sobre essa importância de como a gente tem respondido às pessoas, como a gente tem tratado as pessoas. A gente passa por muitas situações de estresse no dia a dia. Todo mundo passa. Era final do dia, ela devia estar cansada também de trabalhar, estava voltando para casa. Então, é natural a gente se estressar. Mas a forma que a gente reage deve ser diferente do mundo. A gente não pode agir com rispidez, com ira. Algumas perguntas para a gente refletir sobre essa questão. Como que você reage diante de uma provocação na sua vida? Você está pronto para ouvir as pessoas de verdade? Você está pronto para falar de maneira sábia, de maneira pacífica com as pessoas, a ser um pacificador, a ser um extintor em meio aos relacionamentos, às brigas que acontecem? Um verdadeiro cristão reflete o autocontrole que vem do Senhor. Na sequência, Tiago também nos diz que devemos ser tardios para se irar. Isso tem muito a ver, né, com o ponto anterior. Provérbios 14, 29 diz: quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. A ira humana, quando não é controlada, pode causar muitos estragos. E a gente tem exemplos bíblicos disso. A Bíblia é muito transparente em relação aos acertos, em relação aos erros das pessoas, nos guia, né, nos norteia em relação a isso. A gente vê pessoas usadas pelo Senhor, mas que caíram, que erraram em algum momento da sua vida, porque são humanas, são pecadores, são imperfeitos, assim como nós somos também. E nós vemos no Getsemane, quando Pedro se irou, e em um ato de impulsividade, puxou sua espada, arrancou a orelha do soldado Malco, feriu aquele homem, né, através dessa impulsividade, desse temperamento forte que ele tinha. Muitos de nós talvez se identificam com Pedro, agem de forma impulsiva, não conseguem pensar muito antes de agir, mas muitas brigas, tanto familiares, nas amizades, ou até mesmo dentro da igreja, são resultado da nossa impulsividade. São resultado de palavras impensadas, de palavras precipitadas, da gente falar de qualquer jeito, o que passa na nossa cabeça, o que dá na telha. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. A ira, ela revela os nossos pecados, escancara os nossos pecados para as pessoas. Efésios 4:26 nos lembra que quando nós ficarmos irados, nós não podemos pecar. A ira em si, ela não é um pecado, mas aquilo que a gente faz sob a influência da ira pode nos levar a pecar. A ira cria muitas oportunidades de nós pecarmos, de nós estragarmos os nossos relacionamentos, de nós gerarmos o mal e desagradarmos ao Senhor. O próprio Jesus demonstrou ira, mas uma ira justa. Naquela situação do templo, em João 2, do 13 ao 17,
quando havia corrupção religiosa, quando havia comércio dentro do templo, mas a ira de Jesus foi direcionada contra o pecado. Diferente de nós, não foi uma reação emocional impulsiva. E através dessa, mesmo se irando, Jesus manteve o seu caráter santo e não pecou quando enfrentou aquela situação. Você é irado? Você se considera uma pessoa que se ira com facilidade? Eu creio que todos nós somos irados, mas talvez de maneiras diferentes, de formas diferentes. Há aqueles que agem de forma explosiva, que sai batendo porta, batendo pé, atirando coisa, gritando, talvez agindo de forma violenta, batendo, agredindo, atirando objetos no chão. E há quem age também de forma implosiva, com rancor, com amargura, com ressentimento. Tem uma frase que diz que a ira reside atrás das portas fechadas da maioria das nossas casas. Porque dificilmente a gente vai perder o controle e vai se irar na frente dos nossos colegas de trabalho, na frente dos nossos amigos, ou aqui na igreja. Mas nas nossas casas, a gente acaba se irando, acaba negligenciando as pessoas que a gente mais deveria tratar com honra, com respeito, com amor. Em casa, nós somos nós mesmos, agimos sem máscara, sem máscaras. E a ira, ela destrói os relacionamentos. Algumas perguntas para nós refletirmos sobre essa questão, para nós pensarmos juntos. Você consegue identificar na sua vida situações em que você se deixou levar pela ira? Consegue identificar os gatilhos que provocam ira na sua vida? Nós devemos ser tardios para nos irar, buscando sempre o fruto do Espírito. Paz, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Faça a sua autoavaliação. Risque ali, se dê uma nota. Nesse ponto, que nota você se dá? Como você se autoavalia? Você tem sido um cristão verdadeiro? Você tem conseguido falar com sabedoria, ouvir mais, falar menos, não se irar? Ninguém vai olhar para a sua folha, é entre você e Deus. O segundo destaque dessa mensagem é que o cristão verdadeiro pratica a palavra de Deus. Nós vemos isso nos versos 21 ao 24. O cristão verdadeiro é alguém que tem uma vida centrada na palavra do Senhor. E para ter uma vida centrada na palavra de Deus, nós devemos fazer algumas coisas. Nós temos algumas responsabilidades nesse processo. E eu quero destacar 3. Primeira, reconhecer. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, precisamos reconhecer as nossas limitações, os nossos próprios pecados. Nós não somos ninguém sem o Senhor Jesus. Não existe nada de bom em nós mesmos, a não ser o Senhor, a não ser a sua graça nas nossas vidas. Tem uma frase do Tim Keller que diz: quando você abrir a sua Bíblia, deixe de lado essa necessidade de ser forte, de ser capaz e independente, e peça a ajuda de Deus. Nós temos uma adolescente que está participando com a gente nas sextas, que em uma conversa, abrindo seu coração, ela tem uma vida bastante conturbada, problemas familiares, questão com rejeição, com brigas familiares. E ela falou que ela tem sido forte o tempo todo. Ela cuida do seu irmão menor e ela tem essa necessidade de ser sempre forte. Só que uma hora a gente desmorona se age assim. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Diante do Senhor não há a necessidade de usar máscaras. Em nenhum momento há necessidade de nós usarmos máscaras. Nós podemos ser nós mesmos para o Senhor cuidar, tratar das nossas feridas, dos nossos machucados e nos usar.
Tudo na vida do cristão vira testemunho, até mesmo as dificuldades. E quando nós entendemos que tudo tem um propósito, se torna mais fácil passar pelas lutas, né? Pelas provações que vimos no domingo anterior. Devemos reconhecer que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos guiar, para iluminar o nosso caminho, para puxar a nossa orelha, para nos advertir. A palavra de Deus é o nosso manual. É o que nós precisamos saber para viver uma vida bem vivida aqui na Terra. É o nosso manual de fé e de prática. Você reconhece a autoridade da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida? Há algum aspecto que você talvez ainda não se submeteu completamente ao que a Bíblia ensina? Há algo que a Bíblia te incomoda? Algum pecado de estimação, alguma coisa que está ali incomodando? Entregue para o Senhor. Segunda coisa que nós devemos fazer para sermos um cristão verdadeiro praticando a palavra de Deus é preparar o nosso coração. O nosso coração é como um terreno. E a parábola do semeador ilustra isso muito bem, que existem vários tipos de corações, vários tipos de terreno, onde a palavra de Deus é a sementinha plantada ali, e nós precisamos cuidar desse terreno, precisamos capinar o terreno, adubar o terreno. O meu pai, ele é agricultor, ele trabalha, né, eu sou gaúcha, meu pai é lá do Rio Grande do Sul, então ele planta soja, ele planta trigo e tem todo um processo envolvido para isso. Precisa preparar a terra, precisa colocar alguns nutrientes para que a semente cresça, que dê frutos, né? Então, da mesma forma, nós também devemos preparar o solo do nosso coração para receber a palavra de Deus, para nós também darmos frutos através da nossa vida. As expressões que a gente leu juntos no verso 21 de Tiago 1, as expressões que dizem impureza moral e maldade que prevalece, lembram um terreno mal cuidado, as ervas daninhas do nosso coração. Nós não temos como receber a palavra de Deus no nosso coração sem que a gente prepare o nosso coração antes. É necessário a gente confessar pecados, é necessário a gente tratar a nossa vida, pedir que o Senhor nos perdoe, meditar sobre o amor, sobre a graça do Senhor, e devemos pedir para que Deus are a terra do nosso coração, que Ele mexa com o nosso coração, que Ele abra o entendimento, que haja transformação, que essa sementinha germine. O propósito de Deus para as nossas vidas é gerar uma pessoa completamente nova, uma pessoa transformada, uma nova criatura. Tem muita gente que se engana a si mesmo, apenas ouvindo, só ouvindo, e não gerando uma transformação na sua vida. Isso porque a semente não caiu num solo fértil, num coração fértil. Não encontra ali um coração disposto a praticar aquilo que ouve. Como que você tem preparado o seu coração? Você tem preparado o seu coração para receber a palavra do Senhor? Existe ali alguma erva daninha, algum pecado, alguma atitude, hábitos que estão te escravizando, que estão te afastando do Senhor, coisas que precisam ser removidas? Você consegue identificar isso? Coloquemos isso diante do Senhor, que a gente possa abandonar isso e sermos de fato transformados. Outra coisa que Tiago fala para nós conseguirmos praticar a palavra de Deus, para nós termos uma vida centrada na palavra de Deus, é que nós devemos espelhar. A nossa atitude com a palavra deve ser de refletir a palavra de Deus, de meditar, de ficar ruminando aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quer agir em nós. E ela funciona, muitas vezes, como um espelho nas nossas vidas. Quando nós vemos o nosso reflexo no espelho, nós vemos ali
autoanálise nossa, né? Das nossas características físicas. O espelho, ele revela o nosso estado. A gente consegue ver ali, né, a nossa aparência, se tem alguma coisa bagunçada, se tem um cabelo desalinhado, um botão que precisa prender, se tem alguma espinha, alguma coisa que precisa de conserto, o espelho nos revela para a gente se arrumar, para a gente poder sair. E a Bíblia, ela é como um espelho, porque ela revela o que está certo e o que está errado nas nossas vidas. Ela revela aquilo que precisa ser mudado, reparado, transformado. A Bíblia, ela revela a nossa saúde espiritual. E Tiago continua ali na sequência, no verso 25, ele diz: se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Nós não seremos abençoados apenas ouvindo e não praticando. É necessário ter uma resposta nossa diante da palavra de Deus. É necessário nós mudarmos, nós praticarmos. Não apenas entrar num ouvido, sair pelo outro ou esquecer logo em sequência e não praticar. Existe uma equação da fé genuína. Para aqueles que gostam de exatas, que gostam de matemática, existe uma equação. Ouvir mais praticar é igual uma fé genuína. Quando nós conseguimos ouvir e praticar, nós somos verdadeiros cristãos. Mas se apenas ouvimos, somos falsos cristãos. Muitas vezes nós nos tornamos ouvintes gourmet. Não sei se você tem o hábito de assistir MasterChef, aquele programa que tem, né, receitas, que vai gente para lá preparar pratos, e aí tem os juízes, né, Jacan e Companhia Limitada, que apenas avalia aqueles pratos, criticam, colocam um monte de defeito, né? Falta tempero, falta sal, falta cebola, não ficou bem frita, exagerou no alho, pesou a mão em algum outro tempero. E muitas vezes nós acabamos nos tornando pessoas assim, espiritualmente falando. Nós ouvimos, nós criticamos, nós avaliamos, damos uma nota e não fazemos nada com isso. Não praticamos. Nessa era tecnológica, nós conseguimos ouvir muitas mensagens. A gente se encontra aqui todo domingo, ouvimos uma mensagem, crescemos juntos, mas na segunda-feira a gente pode acessar o YouTube, assistir algum outro teólogo, algum pastor, algum missionário lá de longe e sermos abençoados através disso. Mas nós temos, de fato, praticado tantas coisas que nós ouvimos? Temos praticado aquilo que nós lemos na palavra do Senhor? Algumas perguntas para nós refletirmos sobre isso. Quando você lê a Bíblia, você permite que ela, de fato, revele as áreas da sua vida que precisam de mudança, que precisam de transformação, ou você apenas lê superficialmente, ou você apenas ouve superficialmente e não pratica? A Bíblia, ela não é um livro de sugestões, mas ela é um livro de mandamentos para nós cristãos. Então, se avalie, faça uma autoavaliação, marque aí a sua nota nesse ponto. Você tem conseguido praticar aquilo que você ouve, aquilo que você lê na palavra de Deus? Que nota você se dá? Terceiro destaque é que o cristão verdadeiro se comunica com sabedoria. E nós vemos isso nos versos 25 até o 27. Tiago alerta aqui sobre a questão da comunicação, sobre a questão do uso da nossa língua. Ele faz isso em vários trechos presentes nessa carta. Então, talvez nós temos aqui um indício de que essa questão da língua, da comunicação, era um problema na igreja. E é um problema ainda hoje para nós. A incoerência da língua indica que existe algo errado com o nosso coração. O problema não está na nossa língua em si, nesse órgão tão pequeno, mas é mais profundo.
O problema está no nosso coração. Porque a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. É um versículo bíblico e também uma canção que a gente canta com os juniores na quarta. Então, como que está essa questão da comunicação na sua vida? Se o nosso coração está em ordem, as nossas palavras também devem sair em ordem. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Tiago usa algumas figuras de linguagem, usa algumas ilustrações no capítulo 3. Quero mencionar rapidamente, porque a gente ainda vai ver sobre isso quando chegarmos nesse capítulo, mas ele compara a língua com um cavalo sem freios, com um navio sem leme e com uma fagulha que incendeia uma floresta. Um órgão tão pequeno, mas que pode fazer um estrago muito grande. Esse é o perigo da nossa língua quando não é refreada, quando não é controlada. Durante a Segunda Guerra Mundial, existiam alguns cartazes que estavam espalhados nos muros, nas casas, e esses cartazes diziam o seguinte: palavras impensadas podem destruir vidas. Palavras impensadas podem destruir vidas. Nós trabalhamos com pessoas, nós lidamos com pessoas, mais que isso, com almas. Então, palavras malditas nesse sentido podem ser cruéis, podem ser fatais. Precisamos ter muita sabedoria com tudo aquilo que sai da nossa boca. Palavras ditas sem pensar, conversas sujas, palavrões que a gente pega tanto no pé dos adolescentes. Quem fala palavrão paga 10 flexões ou 20 polichinelos, se for menina. Mentiras, enganos, acusações maldosas, fofocas, nada disso deve fazer parte da nossa vida. Nada disso faz parte de um cristão verdadeiro. Se nós somos cristãos verdadeiros, não podemos fazer essas coisas. O cristão verdadeiro, ele se comunica com sabedoria e aponta para o Senhor, através de toda a sua vida. Evidencia o seu compromisso com as coisas do reino, através das palavras que saem da sua boca. E Tiago segue ali nos versículos, nesse trecho, e ele finaliza esse trecho falando sobre a questão do serviço, sobre nós nos importarmos com os necessitados. A lógica que Tiago usa nesse texto é mais ou menos o seguinte: você, falando para a igreja, para os cristãos, você está aí chorando, reclamando, murmurando de barriga cheia, enquanto tem gente precisando de ajuda, pessoas em situação de vulnerabilidade muito maior, e vocês estão aí, não estão fazendo nada. Os órfãos e as viúvas. Quais que têm sido os órfãos e as viúvas que estão ao nosso redor? Como que nós temos agido diante disso, diante das necessidades das pessoas? O cristão verdadeiro, ele se importa, ele cuida, ama, serve, limpa, se importa com as pessoas e não se deixa corromper pelas coisas do mundo. Quando você conversa com outras pessoas, para nós refletirmos essa pergunta, quando você conversa com outras pessoas, as suas palavras, elas têm apontado para o Senhor Jesus? As pessoas conseguem ver na sua fala, na sua vida, que você é diferente, que você pertence ao Senhor? Você tem se importado com os necessitados ao seu redor? Consegue identificar pessoas que estão em situação vulnerável diante dos nossos olhos? O que você pode fazer? O que você e eu podemos fazer para mostrar mais amor, para poder cuidar dessas pessoas e fazer a diferença na vida delas? Caminhando para a conclusão já dessa mensagem, qual que foi a sua nota? Qual que foi a sua média aí? Nós temos sido cristãos verdadeiros? Como que ficou a sua autoavaliação? Você pode baixar a sua cabeça já, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós estamos chegando ao fim dessa mensagem com muitos conselhos dados por Tiago. Deus nos chama para nós sermos ouvintes atentos, para sermos pessoas que não respondem
outras pessoas com ira, mas com sabedoria. E se existem áreas nas nossas vidas que nós falamos sem pensar, pessoas que nós estamos machucando, nós devemos entregar isso diante do Senhor, para que Ele transforme a nossa maneira de falar, de agir, que Ele nos ensine a ouvir mais, a falar menos, a falar com sabedoria e com mansidão. Deus nos chama também a arrancar as ervas daninhas do nosso coração, confessando os nossos pecados, colocando o nosso coração diante do Senhor e permitindo que Ele transforme as nossas vidas. Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas devemos ser praticantes. Somos chamados para ter uma fé verdadeira, uma fé diferente, que faz a diferença lá fora. Como têm sido as suas palavras? Elas têm apontado para Cristo, têm apontado para o Senhor, têm evidenciado o seu comprometimento com o reino, ou têm afastado as pessoas? Nós devemos pedir que Deus transforme a nossa forma de nos comunicar. Jesus nos chama para servir e amar, para cuidar das pessoas que Deus nos deu. Cada um de nós tem um grupo de pessoas que talvez outros não conseguirão ajudar, não conseguirão orientar, mas nós conseguimos. Quem são os órfãos, as viúvas e os necessitados ao nosso redor? Que o Senhor transforme nós em filhos maduros, que a cada dia nós nos pareçamos com o Senhor Jesus. Pai de amor, Pai eterno, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela nos constrange. Obrigado, Pai, por esses conselhos tão preciosos que nós encontramos na carta de Tiago. Que isso faça diferença, Deus, nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, a sermos ouvintes melhores, pessoas que conseguem se importar, que conseguem ouvir as necessidades, Pai, das outras pessoas. Nos ajude a falarmos com sabedoria, Deus. Não permita que a gente se ire, que a gente dê mau testemunho para as pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Nos ajude a sermos calmos, mansos, humildes, com um coração ensinável, Pai. Nos ajude, Pai, a abandonarmos de verdade todos os pecados, as ervas daninhas do nosso coração. Nos ajude, Pai, a termos um coração transformado pelo Senhor. Nos ajude, Pai, a abandonarmos pecados de estimação, abandonarmos ressentimentos, amarguras, que isso tudo caia por terra, Pai. Nos ajude a nos comunicarmos de uma forma, Deus, que as pessoas percebam a diferença, que nós possamos ser sal, luz, perfume de Cristo para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos ajude, Pai, nos ensine a amar assim como o Senhor nos ama. Nos ajude a cuidar de pessoas assim como o Senhor nos cuida, a ter misericórdia, a estender a mão, Deus, para aqueles que precisam. Nos transforme em cristãos melhores, Pai. Nos transforme em cristãos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a levantar mais uma vez para a gente cantar essa última canção. Muitos desafios, né? A palavra do Senhor nos desafia de várias maneiras. A salvação é pela fé, mas as obras são a evidência da salvação, né? Então tudo isso são coisas práticas que aquele que é salvo, né, pratica. Então que nós possamos, através da nossa vida, evidenciar a salvação que Jesus nos deu. Está cantando ainda essa canção que fala sobre um desejo do nosso coração, né? Que é a promessa do Senhor, que um dia Ele voltaria, né? E todos os povos adorarão aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus.
Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.